E como anunciamos no programa anterior, o deputado federal Moreira Mendes, novo líder do PSD na Câmara Federal, por estar com a agenda extremamente ocupada, nos concedeu a entrevista no aeroporto de Porto Velho ao chegar de Brasília. Rubens Moreira Mendes nasceu no interior de São Paulo e chegou em Rondônia em 1972. Empresário dinâmico, entrou na política como suplente do então senador José Bianco. Depois, se elegeu e reelegeu deputado federal. Além de ser empresário, político e advogado, só a quantidade de viagens internacionais realizadas pelo deputado, a grande maioria antes de entrar na política, passam de 70, sendo dezenas os países conhecidos. O senhor é o primeiro parlamentar rondoniense a se tornar líder de bancada na Câmara Federal e entrou tarde na política. Se tivesse começado cedo, não teria feito uma história maior ainda na política rondoniense? Bem, falar de si mesmo é uma coisa meio complexa, eu não tenho muito jeito para isso. Mas quero dizer que o que me faz diferente da maioria dos políticos na Câmara dos Deputados e também no Senado, por onde passei, tenho a sensação de que é exatamente esse meu comprometimento com as coisas, com a seriedade, em levar a fundo tudo aquilo que faço, ser determinado, ter posição, ter clareza e ser o primeiro político rondoniense a liderar um partido, para mim é uma honra e eu quero repetir aqui o que disse quando tomei posse como líder do partido, que eu queria dividir aquela alegria, aquela responsabilidade com o povo de Rondônia, que afinal eu estou no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, por conta dos votos que recebi da população de Rondônia. É um desafio, mas estou lá firme, cumprindo com este desafio. O que a liderança do PSD na Câmara Federal significa para os interesses do nosso Estado? Bem, aparentemente ele não pode significar nada, porque você lidera um partido lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e que influência isto poderia ter? Mas eu penso que com a projeção que a função dá ao parlamentar, com o espaço que a gente consegue na mídia nacional, isto pode sim refletir positivamente aqui em Rondônia. E eu tenho feito isso com muita determinação. Ocupo os espaços destinados ao líder do partido, sempre procurando levantar alguma questão que, direta ou indiretamente, atenda os interesses aqui do nosso estado em Rondônia. Os recursos para os desabrigados serão suficientes e urgentes ou será igual a outros lugares, como o Rio de Janeiro, que até hoje não recebeu o prometido? Essa é uma questão muito séria. A gente sabe que num desastre como esse que aconteceu aqui em Rondônia, o pior é sempre o depois. No nosso caso aqui, é sempre quando as águas baixarem que nós vamos ver exatamente o tamanho do estrago que a enchente deixou. E o governo federal sempre tem dificuldade de cumprir os compromissos assumidos dentro de um cronograma nos casos de calamidade pública, sobretudo. O exemplo, claro, é o Rio de Janeiro. Aquela história lá da região serrana do Rio de Janeiro, que até hoje recursos daquele desastre que aconteceu há mais de 4 anos, 4 ou 5 anos, nem me lembro, não foram repassados. Mas eu o que fiz um dia desse na Câmara dos Deputados? A propósito da minha condição de líder, apresentei uma emenda num projeto que tramitava, numa medida provisória que tramitava, pendurei lá um jabuti e aprovei. O relator acatou e foi aprovado no plenário uma emenda que torna impositivo a liberação do recurso em caso de calamidade pública. E o assunto agora está no Senado e tenho certeza que vai ser aprovado. Portanto, a partir desta emenda, aquilo que for acertado com o governo federal, na Secretaria Nacional de Defesa Civil, vai ter que ser liberado. E eu espero que assim ocorra aqui em Porto Velho e em todas as outras cidades de Rondônia que foram atingidas por esta calamidade pública. Que notas o senhor dá para os governos da capital e de nosso estado? É bom dizer que nós vivemos uma crise que não é só aqui em Rondônia, há uma crise nacional, às vezes escamoteada pelo governo federal, mas há crise, há inflação, há problema de recursos que o governo federal deixou de arrecadar e que refletiu diretamente
no fundo de participação dos municípios e no fundo de participação dos estados, com a queda da arrecadação, e, portanto, isso dificulta muito tanto estados quanto municípios. Mas não justifica, quero deixar claro, a situação de calamidade que aqui no estado de Rondônia, sobretudo na questão das estradas que são de responsabilidade do governo do estado e principalmente aqui na capital. É triste você trazer alguém aqui para Porto Velho e dizer: esta é a nossa capital. Muito ruim. 2014 é ano eleitoral. O senhor aguarda a decisão judicial para definir sua candidatura. Mas o PSD já definiu se apoia o atual governador ou ficará na oposição? Bem, nós estamos vivendo um momento de pré-campanha, de pré-candidaturas. É claro que o que eu vou responder agora, tudo está absolutamente condicionado à decisão soberana das convenções que ocorrerão no final do mês de junho. Mas quero dizer que nós do PSD estamos numa conversa muito adiantada com o PSDB, que tem como candidatura a governador do estado a figura do Expedito Júnior, do ex-senador, ex-deputado federal Expedito Júnior, que tem uma história muito grande aqui com Rondônia. E eu quero repetir que nós estamos falando aqui de pré-candidaturas. Portanto, nós temos um bom encaminhamento já feito, inclusive com o PSDC, que tem à frente o deputado estadual Neudir Carlos, que é um empresário bem-sucedido do estado e um político de referência, que já foi 2 vezes presidente da Assembleia Legislativa e 3 mandatos de deputado estadual. É um político, portanto, experiente. No PSD, aí respondendo uma parte da sua pergunta, é claro que isso está condicionado à decisão que eu espero ser vitoriosa no STJ e no Supremo Tribunal Federal a meu respeito. A minha pré-candidatura está colocada como para o Senado. Isto tudo, vou repetir, depende ainda das convenções que serão realizadas no final do mês de junho. Mas esta aliança pré-montada aqui é muito forte, muito positiva e acredito que tem tudo para poder enfrentar aqui o estado, as dificuldades que Rondônia vai enfrentar nos próximos anos. E para o governo federal, o PSD apoiará qual candidatura? Com relação à candidatura ao governo federal, eu quero dizer que o PSD tem um compromisso nacional com a candidatura da presidente Dilma, o que não reflete necessariamente nos estados esse compromisso. Posso adiantar aqui, em Rondônia há um sentimento que deverá ser homologado, repito, na convenção estadual, de não acompanhar a candidatura da presidente Dilma.